Olá a todos que estão assistindo a apresentação. Espero que o evento esteja sendo proveitoso e que essa apresentação também possa contribuir nesse sentido, tá bom? Eu escolhi esse tema para a gente conversar hoje sobre potencial, sobre as perspectivas para a compostagem no ambiente urbano, porque é algo que a gente tem investigado e trabalhado em algumas pesquisas a nível de graduação, de pós-graduação. Então, a gente dividiu essa apresentação basicamente em 3 pontos. Eu vou comentar um pouco sobre a visão geral, passar uma visão geral do processo de compostagem. Tá? A seguir, o contexto que nós temos para compostagem no ambiente urbano, por que nós ainda falamos de compostagem, e, por fim, algumas perspectivas, algumas possibilidades que nós temos enxergado para compostagem, lógico, sempre sobretudo no ambiente urbano, e além de uma série de implicações que nós identificamos também. Bom, inicialmente uma visão geral do processo, a gente vai comentar bem rápido a respeito do que é a compostagem, de alguns fatores que influenciam nesse processo e dos produtos da compostagem. Bom, tem várias referências a respeito, a gente vai comentar algumas, né, vai apresentar algumas no final desses slides, tá? Mas eu sempre trago como referência os trabalhos, né, do professor Kiel, da Exalc de Piracicaba, e ele traz uma definição bastante enxuta, né, necessária, né, enxuta de compostagem. Ela é basicamente um processo biológico, ou seja, a gente está dependendo aí de uma série de diferentes micro-organismos que realizarão esse trabalho de transformar os resíduos orgânicos, tá? E todos eles são basicamente aeróbios, tá? Então eles dependem de uma certa concentração de oxigênio em meio à massa de resíduos para eventualmente existirem, né, continuarem existindo e realizar esse processo de transformação. Ao final desse processo a gente tem um material estabilizado, que a gente chama de composto, que não lembra em nada aquilo que a gente colocou originalmente ali para ser tratado, tá? Verifiquem aí que na foto a gente tem casca de frutas, folhas, talos, né, e uma série de tipos de coisa, palha, né, ou serragem que a gente também pode utilizar, tá bom? E esse material final, que é o composto, ele tem propriedades e tem características, como a gente falou, completamente diferentes do material que ele deu origem. Tem algumas fases bem características na compostagem, quem de vocês já participou, já realizou esse processo pode identificar, que é aquele famoso aumento na temperatura que a gente observa às vezes nas primeiras 24 horas do início do processo. A gente faz essa mistura de materiais úmidos, né, cascas de frutas, legumes, material seco, que é casca de ovos, pó de café, filtro de café, saquinho de chá, tá? E serragem, palha, folhas secas, etc. E nos primeiros momentos, às vezes até nas primeiras 24 horas, a gente observa que nesse material, se vocês colocarem a mão, né, ou medir a temperatura, começa a haver um aumento rápido, né, na temperatura do processo, que é exatamente pela ação desses micro-organismos. A partir daí, o processo se mantém a uma certa temperatura. Essa temperatura, geralmente bem mais alta, né, do que a temperatura ambiente, pode chegar até idealmente a 60 graus, né, compõe o que a gente chama de fase termófila da compostagem, na qual vão estar em atividade micro-organismos que se dão muito bem nessa faixa de temperatura. A partir daí, a temperatura decresce, inicia-se o que a gente chama de fase mesófila, que é a fase que ocorre a uma temperatura um pouco mais moderada, ligeiramente acima da temperatura ambiente. Né? E a partir daí, após essa atividade, né, mais intensa, começa um processo, após essa bioestabilização, como a gente chama na figura, começa a haver um processo de umificação. Você começa a observar que o material que estava ali originalmente colocado, ele começa a perder sua característica, sua cor, ele se transforma de uma maneira geral em um composto mais, uma coloração mais marrom, úmida, né, ainda, mas uma coloração marrom, e completamente diferente daquilo que a gente colocou originalmente nas leiras ou nas caixas, mas sobre essas palavras daqui a pouco. E a partir daí, então, a gente tem esse processo de umificação, a gente tem a finalização da conversão desse material orgânico em um material que a gente chama de humus ou composto. E ao final de um determinado período, esse período varia bastante, tá bom, gente? Há situações em que a gente pode utilizar
aceleradores de compostagem, que nada mais são do que colônias de micro-organismos, né, que exatamente para acelerar esse processo. A gente pode ter um processo finalizado até em coisa de 3 semanas, mas via de regra de 3 a 4 meses. Tá? A gente tem essa transformação completa dos resíduos orgânicos no que a gente chama de composto maturado ou composto curado. Nesse ponto, gente, eu faço uma distinção rápida entre compostagem e vermicompostagem. Elas são processos similares, mas no processo de vermicompostagem, que muitas vezes é chamado só de compostagem, a gente tem a introdução de minhocas nesse processo. E é basicamente o trato digestivo das minhocas, elas vão se alimentar do material que a gente coloca ali para ser tratado, né? E o que elas excretam, né, o que elas vão produzir, é o que se chama de humus de minhoca. Então, esse processo final da vermicompostagem, a gente tem o humus de minhoca, que é o resultado da atuação das minhocas no material. Tá? Então, a compostagem não necessariamente precisa ter a presença ou atuação de minhocas. Tá? Então, muita gente fica receosa de começar o processo de compostagem. Eu não gosto de mexer com isso, ou eu tentei mexer, mas as minhocas que eu pus fugiram. Por quê? Exatamente naquele processo inicial, onde a gente tem um aumento de temperatura, as minhocas são muito sensíveis a esse processo. Então a tendência é exatamente, ou elas acabam morrendo, né, ou elas fogem, né, elas escapam da caixa ou do lugar onde você está realizando o processo. Então uma possibilidade é você fazer o processo de compostagem, a temperatura vai subir, vai com o tempo abaixar novamente, e nesse momento você pode introduzir as minhocas. Tá? Então, após essa decomposição, essa transformação inicial dos resíduos orgânicos, a hora que a temperatura baixa, aí torna-se um pouco mais interessante você introduzir as minhocas nessa massa de resíduos. Tá bom? Então, só para deixar claro, o que a gente está lidando, o que a gente está tratando nessa apresentação é o processo de compostagem. Aqui, como eu comentei, rapidamente, algumas das fases do processo, as principais fases do processo. Inicialmente, nos primeiros 15 a 20 dias, a gente tem uma produção de ácidos orgânicos, de algumas toxinas, pela ação dos micro-organismos que a gente introduziu. Ou seja, nesse momento, não é interessante utilizar esse composto, ao contrário, é até prejudicial, tá? Exatamente por essas substâncias que são geradas de início nessa fase da compostagem. A seguir, nesse processo de 30 a 60 dias após o início, como a gente falou, começa esse início de bioestabilização. A temperatura finaliza o processo de bioestabilização, a temperatura decai, né, a decomposição se torna mais lenta e o material que a gente tem ali se formando não é mais tóxico às plantas. Dá para utilizar esse composto? Até dá, mas ele ainda não tem propriedade de um composto, não é ideal. O ideal é que a gente efetivamente chegue a esse processo que a gente chama aqui de maturação ou de cura, que ocorre ali em torno de 90 a 120 dias após o início, como eu comentei, 3 a 4 meses, aí sim a gente já tem um material com as propriedades desejáveis de um composto. Ele é úmido, né, tem uma relação carbono-nitrogênio interessante. Tá? E é isso. E ao longo do processo vocês podem observar em diferentes fases a geração de calor, né, aquele momento que a matéria em decomposição se aquece, né, tem uma temperatura maior. Ao longo do processo também pelo metabolismo, né, dos micro-organismos e pela própria evaporação desse material vai havendo uma liberação de água. E pelos processos digestivos, pelos processos metabólicos desses micro-organismos, a gente também tem a liberação de CO2. Rapidamente também, alguns fatores que influenciam nesse processo, como a gente depende dos micro-organismos, todo e qualquer fator que influencia a atividade dos micro-organismos são fatores que são interessantes, né? Que é interessante a gente acompanhar. Em alguns casos a gente pode interferir, como é o caso da temperatura, né, da oxigenação e da umidade. Basicamente, oxigenação e umidade. A oxigenação, a gente sempre mantém periodicamente, a gente pode fazer o revolvimento desse material. Umidade a gente pode controlar no momento em que a gente está preparando, né, que a gente está introduzindo esse material, de se ter um equilíbrio entre material seco e material úmido. Tá? E uma outra coisa que a gente pode interferir também, o tamanho da partícula. Se você colocar os materiais, as cascas inteiras, isso pode levar mais um tempo. Se você picar essas cascas, isso às vezes leva um pouco menos de tempo, né? Mas colocar tamanhos de partícula muito pequenos também não é interessante. Então há todo um compromisso, né? Um equilíbrio que a gente precisa atingir. Como essa apresentação não é sobre compostagem, eu estou comentando rapidamente, tá? Mas dando destaque para 2 parâmetros em que a gente vai acompanhando ao longo do processo: temperatura e umidade.
Tá? Esses são os fatores de acompanhamento mais fácil. Outros são possíveis de acompanhar? Sim. Né? Mas, em geral, um processo, seja o convencional ou o processo um pouco mais tecnológico, que a gente vai falar aqui nessa apresentação, acompanha-se, em geral, a temperatura e a umidade dessa matéria orgânica que está sendo compostada. Bom, no segundo tópico aqui a gente tem um pouquinho sobre o contexto, sobre como a gente enxerga, né, a compostagem hoje e, basicamente, por que ainda falamos em compostagem. A gente tem alguns dados aqui da ISVA, né, que é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, conduz pesquisas e uma série de trabalhos a respeito do tema. As estimativas dão conta que todo dia, né, hoje, amanhã, depois de amanhã, as pessoas no mundo, cada pessoa no mundo vai gerar cerca de 350 gramas de resíduos orgânicos. Tá? Isso conduz a uma geração estimada anual de 935 milhões de toneladas, ou seja, quase 1 bilhão de toneladas de resíduos orgânicos são gerados nas cidades em todo o mundo. Ao mesmo tempo, tem-se que cerca de 1/3 de todo o resíduo que as cidades geram, elas não gerenciam de forma ambientalmente adequada. Então vamos traduzir alguns termos ali. Resíduo sólido urbano é a soma do que a gente chama de resíduos domiciliares, que é o que a gente gera da porta da casa para dentro, como eu costumo dizer, né? Dos muros para dentro. Resíduos do banheiro, da cozinha. Tá? Então a gente tem plástico, papel, lata, embalagens em geral que a gente utiliza, papel higiênico, lixo do banheiro, pilha, bateria, restos de alimento, etc. E resíduos também de limpeza urbana, que a gente gera da porta das nossas casas ou dos apartamentos, dos muros, né, para fora. Ou seja, resíduos da varrição de ruas, limpeza de sarjetas, de bueiros, varrição de geral, limpeza de terrenos, ou seja, capinação de terrenos, poda de árvores e etc. Ou seja, quando a gente soma os resíduos domiciliares com os resíduos de limpeza urbana, a gente tem um conjunto que nós chamamos, até pela política nacional, né, pela lei da política nacional, um conjunto que nós chamamos de resíduos sólidos urbanos. Tá bom? Então, ou seja, os RSU, como a gente tem definidos, englobam tanto a fração orgânica quanto a fração inorgânica. Tá? Mas seja como for, 1/3 de toda essa massa de resíduos nós não gerenciamos de forma ambientalmente adequada. O que significa de forma ambientalmente adequada? Na pior das hipóteses, nós destinamos os resíduos para os quais a gente não encontrou serventia, nós destinamos para aterro sanitário. Tá? Não é lixão, não é aterro controlado, não é terreno baldio, não é córrego, não é oceano. É destinar esses resíduos para os quais a gente não encontrou serventia ou não teve condição técnica ou financeira de tratá-los, né? Destinar para os aterros sanitários, que são obras de engenharia. Tá? Demandam espaço, demandam operação, demandam monitoramento. Tá bom? Ou seja, 1/3 de tudo que nós geramos na cidade vai para esses lugares que eu comentei. Tá? Terrenos baldios, sarjetas, rios, etc. E mesmo quando nós mandamos para aterro, né, esse tipo de resíduo, por conta de ter uma fração orgânica muito significativa, a gente já vai comentar no caso do Brasil e de outros países, qual é o tamanho dessa fração, a disposição desses resíduos em aterros sanitários leva à geração de lixiviado. O lixiviado é basicamente a combinação do chorume com a água, né, que chove na região dos aterros e faz com que esse líquido se infiltre pelos aterros e depois levado para bacias de detenção. E do outro lado também a geração de gases como o CH4, ou seja, o metano. A degradação anaeróbia, ou seja, na ausência de oxigênio, que é o que ocorre no interior de uma célula de aterro sanitário, é o que gera gases como o metano. E o metano a gente sabe que, além de ele ter um potencial inflamável, um potencial de aproveitamento, né, energético, ele, sendo gerado livremente e lançado na atmosfera, ele tem um potencial de efeito estufa bastante considerável. Na verdade, 20 a 25 vezes maior do que o CO2, tá? Do que o dióxido de oxigênio. Ou seja, em vez de descartar essa fração muito significativa de resíduos orgânicos de forma inadequada ou mesmo de forma adequada em aterros, dá para fazer melhor. E como dá para fazer melhor? No Brasil, nós temos uma estimativa que inclusive faz parte e é documentada, né, tá no conteúdo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que nós estamos citando ali,
Essa caracterização, essa divisão, né, de frações de resíduo não é muito recente, como vocês podem observar, mas é apesar de tudo, uma definição geral que a gente tem para o Brasil. É interessante porque está trazendo uma fração bem típica da presença, né, de matéria orgânica nos resíduos sólidos urbanos. A fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, segundo essa estimativa do Ministério do Meio Ambiente, estaria em torno de 51% em massa. Ou seja, de tudo que a gente gera nas nossas cidades, posso dizer ele de 40% a mais de 50% são fração orgânica, são matéria orgânica. E é um termo que tem se popularizado, sendo utilizado aqui e ali, que é a FORSU, né, que seria a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Ou seja, esse material é um material potencialmente compostável, ou seja, metade do que a gente manda para aterro, ou do que a gente gera, vamos dizer assim, poderia ser destinado para compostagem. E, apesar de, como a gente está observando aqui, esses são dados do Plano Nacional de Saneamento Básico, a principal prática do que se chama de afastamento, né, dos resíduos agora domiciliares, ou seja, como que ele é coletado e afastado nas nossas residências, é basicamente pela coleta, ou seja, de forma indireta ou indireta, a gente coleta ali cerca de 90% dos resíduos. Tá? Tem outras técnicas inadequadas que são descritas aí no gráfico, mas nós temos aí 83%, em torno de 8% coletado diretamente e 8% coletado indiretamente. Apesar dessa taxa relativamente alta de coleta, a destinação final dessa fração orgânica, apesar mesmo nos casos em que ela é coletada adequadamente, é em sua maioria, eu diria quase sua totalidade, destinação final. Ou seja, quase 100% dos nossos resíduos orgânicos, ou da fração orgânica do resíduo sólido urbano, ainda vai para aterro sanitário, na melhor das hipóteses, ou aterro controlado ou lixão. Estimativas do Serviço Nacional, né, de Informações sobre Saneamento estão dando conta de que a gente compostaria 0,34% da fração orgânica que a gente gera. Então, se a gente considerasse as taxas de coleta no resíduos sólidos urbanos do Brasil e essa composição que nós apresentamos, a gente teria que, dos 37 milhões de toneladas anuais que o Brasil coleta de fração orgânica, ou seja, de material orgânico, ele destina pouco mais de 100 mil toneladas. É uma coisa que a gente tem muito para melhorar. Né? Tem inúmeras oportunidades de melhoria, né? De tratar muito melhor, de gerenciar muito melhor essa fração orgânica dos resíduos. Certo. Então, se a gente olha para a disposição de resíduos orgânicos em aterro e pensa, puxa, vamos fazer melhor que isso. Então, qual que é a estratégia típica para se gerenciar resíduos orgânicos? A compostagem. Tá? Então, por que a gente fala ainda de compostagem? Porque é um processo já conhecido há muito tempo, estudado há muito tempo. E duas coisas chamam a atenção, gente. É um processo muito versátil. Tá? Tem uma série de métodos que a gente pode utilizar para fazer a compostagem e são muito escaláveis, ou seja, a gente pode fazer em uma série de escalas. Pode fazer de uma escala pequena em um pequeno apartamento até em centrais enormes. Tá? Então a gente comenta aqui, né? A gente tem muitas técnicas que a gente está trazendo aqui nas imagens e nas fotos seguintes, tá? de técnicas diferentes de sistema de compostagem. Tá? Podemos utilizar alguns métodos, né, que já recebem nome. No caso, o método Windrow basicamente consiste em montar, né, dispor esses resíduos no que a gente chama de leiras, que são essas pilhas, né, alongadas, não seriam essas linhas, né, grandes de resíduo, e periodicamente a gente revolver, né, manualmente ali usando um mancinho ou algum material desse tipo, exatamente para fazer com que o resíduo receba, né, um pouco mais de oxigênio, sua temperatura eventualmente abaixe. A propósito, essa aparente fumaça que a gente está vendo na foto não é fumaça nem defeito de imagem, é o vapor de água. Tá? Porque com o aumento da temperatura, parte da água passa a evaporar também. Então, na hora que você faz o revolvimento das leiras, né, dessa massa de resíduos, quando você tem quantidades um pouco mais significativas de resíduos, como essa, né, a gente observa esse vapor, né, escapando das leiras. O revolvimento em escalas maiores também pode ser feito com máquinas, então há equipamento específico para fazer esse revolvimento. Né?
Outras alternativas, a gente pode ter as leiras sem revolvimento, porque o revolvimento, como eu falei, é só para basicamente permitir que o ar passe pela massa de resíduos e controle a temperatura e também a umidade. A gente pode também ter as leiras estáticas, ou seja, você faz essa pilha de resíduos e introduz ou canos perfurados, como é o caso dessa foto, ou monte, né, as leiras em torno de uma estrutura que a gente poderia chamar de túnel, né, dentro da qual o ar também pode passar. Essa aeração das pilhas de resíduo também pode ser feita de forma forçada, né? Ou seja, você teria compressores de ar insuflando o ar frequentemente dentro dessa massa de resíduos. Ou, de uma forma até mais moderna, né, um trabalho no qual a gente foi banca, né, de você ter a utilização de reatores, né, de compostagem acelerada. Aí a gente tem a compostagem até mais acelerada do que com a simples introdução de micro-organismos. Em alguns desses tipos de reatores você tem em questão de poucos dias a obtenção de um composto pronto. Porque aí você tem inclusive até o aquecimento da massa, tá, de resíduos, o que contribui para acelerar, né, o processo que a gente está tendo. Aí você pensa, puxa, preciso de máquina, então estou atualmente precisando de máquinas para fazer isso? Não necessariamente, né? Como a gente falou, todas essas formas são perfeitamente possíveis e conduzem, né, desde que acompanhadas de forma adequada, a um processo bem sucedido. Tá? E com relação à escalabilidade, lógico, né, a gente pode, como eu falei, realizar em pequenas propriedades nas nossas casas. Se você tem um pequeno terreno, você pode inclusive fazer isso no chão. Eu, pessoalmente, quando era pequeno, a gente tinha um quintal, minha mãe fazia isso, né, no fundo do quintal, né, dispor os resíduos e cobrir com terra ou palha. Né. Pode fazer num cantinho ali sustentado, né, por uma tela de aço. Pode fazer dentro do que a gente chama de composteiras de gaveta, que é você empilhar aquelas caixas plásticas, né, furar essas caixas no fundo, deixar os resíduos quietinho ali, passando pela compostagem. Tá? No caso de compostagem comunitária, nós também temos algumas situações bem interessantes. Aqui é uma foto do Serviço de Limpeza Urbana lá de Brasília, tá? que tem adotado esse sistema de composteiras comunitárias, aos quais as pessoas se dirigem e depositam seus resíduos. Tá? Reparem que basicamente uma caçamba, né, telada, né? Os resíduos são dispostos ali, são tampados, né, para não ficarem ao alcance de animais, né, que podem pular ali dentro. Né? E nesse caso, eu não comentei lá anteriormente, mas a própria compostagem, pelo fato de haver a umidade dos resíduos, ela também gera um líquido. Só que esse líquido, como ele não é obtido pela degradação anaeróbia, a gente não chama ele tecnicamente de chorume. Tá? Esse líquido, em geral, é chamado de biofertilizante, porque ele pode ser captado. Vocês estão observando aqui na foto aqui à esquerda um furo no chão, que é exatamente o ponto através do qual você pode coletar o líquido que foi gerado pela composteira, né? Migra e desce por um conduto. Você pode coletar esse líquido periodicamente, diluir esse líquido, ali na razão de 1:10, algo assim, e usar para regar culturas. Lá fora, gente, também em outros países, a gente tem um exemplo, né, bastante similar, e é algo que já vem ocorrendo há vários anos, que é o projeto Lisboa a Compostar. Há uma série de composteiras espalhadas por diversos lugares de Lisboa com essa mesma finalidade. Tá? Então vocês observam ali as três composteiras, né, fechadas, e que periodicamente a gente pode, os moradores da região podem destinar seus resíduos orgânicos em vez de mandá-los para coleta convencional, né, que iria para aterro. E finalmente, né, as escalas maiores, a gente tem as usinas mesmo de compostagem. Né? Essas usinas elas dependem de um processo, né, extenso de coleta, né, e transporte até esses locais. E aí, como a gente falou, né, pela própria quantidade é necessário a gente ter máquinas, como vocês observam ali à esquerda, né, a máquina que está percorrendo essa leira de compostagem, fazendo o revolvimento, e à direita você tem um caminhão que periodicamente vai aspergir água exatamente para garantir que os resíduos tenham uma porcentagem de umidade interessante, porque os micro-organismos também dependem de umidade. Bom, dado esse quadro de que a geração de resíduos orgânicos continua cada vez mais crescente, porque a própria geração de resíduos vem aumentando, e que a compostagem é um processo que pode ocorrer
com diversas estruturas, das mais simples às mais sofisticadas e das menores às maiores escalas, que perspectivas a gente vem observando para a compostagem em um ambiente urbano? Bom, gente, então, apesar da gente ter comentado sobre as usinas de compostagem, elas necessitam de grandes áreas, porque vão receber muito resíduo, né? A gente vai concentrar os resíduos coletados de uma comunidade nessa região, e por conta disso a gente vai ter que ter um maquinário adequado para fazer o gerenciamento desse resíduo. Então, nesse sentido, a gente chama atenção exatamente para os métodos mais simples. As compostagens que a gente chamaria de doméstica ou caseira, ou a descentralizada, como a gente falou ali, realizada em parques, jardins, né? A composteira recebendo resíduos do bairro, por exemplo. Por quê? Tanto um quanto o outro tratam o resíduo ou perto de onde ele é gerado ou no próprio local, né? Na própria residência das pessoas. Ou seja, se a gente faz a compostagem em casa, aquele resíduo, aquelas cascas todas, aqueles eventualmente restos de alimentos, basicamente crus, né? Que a gente descartaria para coleta regular e para ir para o aterro, a gente gerenciaria nas próprias casas. Tá? Então, diminui a necessidade da gente estar colocando esses resíduos todos, né, para mandar para aterro, e do ponto de vista municipal, isso acabaria, né, contribuindo para diminuir a quantidade de resíduos que teriam que ser transportados. Tá? Então, se essa compostagem doméstica é feita de forma, lógico, as quantidades unitárias, né, em cada casa são simples, mas se mais pessoas realizam esse processo, com o tempo a tendência seria, idealmente, tá, gente, a gente ter uma quantidade menor de resíduos para ser transportados e enviados para aterro. Né? A gente teria menos transporte para aterro, teria menos combustível sendo queimado para fazer esse tipo de processo. E com menos resíduos orgânicos sendo destinados para aterro, a gente teria menos emissões de CH4, menos geração de lixiviado, tá? Por conta da decomposição anaeróbia. Tá? Ou mesmo, no caso de sistemas de compostagem em larga escala, você não teria necessidade de transportar todo esse resíduo até a usina, né? O que também geraria gases de efeito estufa e gastos com combustível. Tá? E pelo fato da gente ter várias unidades dispostas em uma comunidade, em uma cidade, lógico, ele não demanda uma única área grande. Tá? E por quê? A gente chama atenção porque com o crescimento das cidades, a questão de encontrar áreas grandes, adequadas para esses tipos de operações são cada vez mais complicadas. Né? Então, cidades cada vez maiores, cada vez mais adensadas, torna-se cada vez mais difícil, consequentemente, você fazer o processo de escolha, por exemplo, para um aterro sanitário. Tá? Então, é cada vez mais difícil cada cidade encontrar uma área para dispor os seus rejeitos, né? Que são os resíduos para os quais não temos serventia, não encontramos serventia. Então imagina, além do aterro sanitário, a gente tem que encontrar área também para as usinas de compostagem. Então, em algumas situações, lógico, isso pode ser possível, né? Mas a gente sempre chama atenção exatamente para esses sistemas descentralizados de compostagem. Aqui está um exemplo, né, da disposição na própria cidade de Lisboa da quantidade de pontos, né, de composteiras ou né, compostores, são falados, para as pessoas das regiões, né, próximas ali utilizarem. Um outro exemplo, que já vem sendo realizado na cidade de São Paulo, de compostagem descentralizada, é o projeto Feiras e Jardins Sustentáveis, nos quais foram identificadas, né, áreas e entraram em operação 5 pátios. Esses pátios estão razoavelmente próximos de locais onde são realizadas feiras livres. Então houve todo um processo de conversa e de conscientização com os feirantes para eles separarem os resíduos em sacos identificados ali com FLV, porque são sacos de restos de frutas, de legumes, de verduras. Então, o que acontece? Em vez de haver uma coleta em uma área significativa, a coleta é realizada diretamente ali nas feiras livres. Ou seja, esse material chega, né, no pátio de transbordo e já vai para essas áreas de compostagem. E é curioso que cada pátio desse sistema recebe ali em torno de 10 toneladas dia. 10 toneladas de resíduos orgânicos pode ser considerada como uma geração média de 80% dos municípios brasileiros. Por quê? A gente tem uma quantidade bastante grande de municípios de até 20, 30 mil habitantes, é uma estimativa, lógico. Se a gente fizer aquela razão em torno de 40 a 50% de resíduos orgânicos, a gente teria
algo próximo de 10 toneladas por dia sendo geradas em aí 80% dos municípios brasileiros. Tá? Não é um número tão longe da realidade, não. Então, ali esses resíduos das feiras chegam, né, em cada um desses pátios, são cobertos por palha e muitas vezes a própria palhada, né, em que vêm os resíduos das feiras. Tá? Os resíduos permanecem ali nas leiras em torno de 40 dias. Repare que ali já estão uma coloração mais amarronzada, né? Ou seja, já é um resíduo sendo compostado, né? O processo já está bastante avançado. E ao final desse processo eles são condensados em porções. Então cada pessoa que tem interesse, né, pode entrar em contato ali e pegar de graça um saco ali em torno de 50 quilos do composto que foi produzido nas feiras livres que participam ali desse projeto. Com relação ao que a gente vai fazer com esse composto, né? Especificamente no ambiente urbano, a gente tem uma série de equipamentos públicos, que é como são denominados, né, escolas, etc., mas em especial as áreas verdes públicas. Então nós temos uma série de praças, de jardins, que podem receber esse composto, né, e podem se beneficiar das propriedades que esse composto confere ao solo. Uma outra área verde que tem se popularizado, tem se disseminado em cidades brasileiras são as chamadas hortas urbanas, que consistem basicamente na utilização de espaços que até então não eram utilizados. Então a gente tem um exemplo aqui de Curitiba, de uma horta que começou a ser construída e mantida exatamente embaixo das áreas das redes de transmissão elétrica, né, que são as áreas de proteção, né, sobre as quais a gente não pode construir, né, não pode ter edificações, mas a gente pode ter esse tipo de ocupação, tá? Ocupação com hortas urbanas. Um outro exemplo aqui é a cidade de Sete Lagoas, né, que, se eu não estou enganado, acho que tem em torno de uns 20 e poucos quilômetros, né, de hortas urbanas organizadas exatamente nesses espaços públicos. Tá? É o tipo tradicional de instalação, né, além de parques e jardins, que pode se beneficiar muito da aplicação do composto produzido na própria região, na própria comunidade. Um outro caso, um outro tipo de hortas urbanas, são as hortas que podem ser desenvolvidas no topo de prédios. Sim, por que não? No caso aqui que a gente traz de exemplo, é uma horta que foi desenvolvida, né, foi instalada e mantida no telhado do Shopping Eldorado, na cidade de São Paulo. Ali, essa instalação recebe em torno de 2 toneladas por dia de resíduos orgânicos, né, que são enviados para a compostagem e posteriormente utilizados nesse cultivo, né, nesse espaço de cultivo. Outro aspecto também, infelizmente, né, bastante marcante em áreas urbanas são as áreas degradadas. Então, a gente traz aqui um exemplo de área degradada por queimada. Então, terrenos que tenham sido degradados por processo de queimada também podem se beneficiar no seu processo de recuperação da aplicação de composto. Porque a aplicação desse composto, como a gente está comentando aqui, melhora tanto a quantidade de matéria orgânica, né, nele contida, mas também melhora a sua estrutura, sua textura, o conteúdo de nutrientes, né, e a capacidade de reter água e a capacidade de se aerar. Então, a aplicação nessa camada superficial, né, do solo permite, né, que seja retida novamente uma concentração, uma porcentagem, né, de umidade que seja propícia ao surgimento, né, o ressurgimento, melhor dizendo, de gramíneas, entre outras espécies vegetais. Então pode ser um aliado bastante importante nesse processo de recuperação de áreas degradadas, aqui no exemplo de áreas degradadas por queimadas. Lógico, como a gente fala assim, no mundo perfeito, se o processo fosse realizado, se houvesse isso, então a gente traz aqui uma perspectiva bastante marcante, né, de incentivo a processos de gerenciamento de resíduos que vão além da disposição em aterro, que são as leis e decretos que disciplinam o que se chama de grandes geradores. Grandes geradores, basicamente, são definidos como pessoas jurídicas, tá? Então, seja indústria, comércio, prestadores de serviço em geral, que geram resíduos cuja composição, cuja natureza seja parecida com a dos resíduos domiciliares, só que gerados em quantidades maiores. Tá? Então, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que gerem resíduos equiparáveis, né, que tenham um jeitão, que sejam parecidos, né, similares aos resíduos domiciliares, mas que ultrapassam um certo limite, tornam-se responsáveis por dar toda a destinação
para esses resíduos e pagar. Então, se esses geradores geram acima de um certo volume diário, eles se tornam responsáveis por contratar uma empresa para coletar, transportar, tratar e dar a destinação final a esse resíduo. Então, tem vários municípios no Brasil que já têm legislações a respeito. A gente cita alguns exemplos aqui, né? Os municípios paulistas da cidade de São Paulo e de Bauru, que definem que grandes geradores são aqueles que geram acima de 200 litros por dia, e a Brasília, né? A cidade de Brasília, que define, tem uma lei específica do distrital, que define grandes geradores como aqueles que geram acima de 120 litros por dia. Então observem que, se você gera acima desse valor, você se torna responsável por gerir os resíduos que você gera e pagar. Ou seja, por força desse decreto, dessa lei municipal, torna-se interessante que você passe a separar essa fração orgânica, que é a fração bastante significativa, né, de modo geral, e processe e trate essa fração dentro das suas próprias instalações. Tá? Não só você vai ter uma economia, né, com relação àquele tanto de resíduos que você não vai disponibilizar para coleta e ter que pagar por esse serviço, como você vai se beneficiar com a produção do composto e do biofertilizante. Seguindo ainda no contexto urbano, no contexto das cidades, a gente vai tratar um pouco rapidamente sobre essa definição, esse conceito de cidades inteligentes. Porque é fato que a gente segue observando um crescimento bastante grande, não só da população mundial, né? A gente tem uma estimativa de atingir 8 bilhões e meio em 2030, quase 10 bilhões em 2050 e 11 bilhões em 2100, mas também do crescimento da população urbana, ou seja, dos habitantes que residem em áreas urbanas. No caso da Europa e na maior parte das Américas, já cerca de 80% dos habitantes residem em áreas urbanas. No Brasil, essa porcentagem está ali em torno de 85% da população. Ou seja, atualmente a gente tem aí cerca de 182 milhões de brasileiras e brasileiros vivendo em cidades. Ou seja, esse ambiente urbano torna-se cada vez maior ou mais presente, o que nos apresenta esse desafio de oferecer um ambiente urbano mais resiliente e sustentável, né, e que ao mesmo tempo garanta qualidade de vida para essa população, né, que cresce cada vez mais. Lógico, é uma série de desafios, né, a gente não tem nem a pretensão de esgotar todos os desafios, né, que se apresentam para o contexto urbano. Vocês devem estar assistindo, né, e apresentando sobre isso, né, em outros trabalhos, mas aqui a gente se limita a esse aspecto ambiental, e dentro do aspecto ambiental, lógico, a gestão de resíduos e de resíduos orgânicos. Então, cidades inteligentes ou smart cities já foram definidas de inúmeras formas, né, a gente tem mais de 50 diferentes definições, mas uma definição da União Europeia que eu chamo a atenção, lógico, não vou ler o slide, mas é que basicamente seriam cidades que visam abordar questões públicas, resolver ou equacionar demandas públicas via soluções baseadas em tecnologia de informação e de comunicação. Ou seja, seriam estabelecidas redes de conexão entre pessoas, entre infraestruturas, entre recursos, né, para resolver as demandas diferentes que se apresentam no ambiente urbano. E basicamente o que se prevê, de modo geral, seria uma parceria entre a municipalidade, né, entre a comunidade urbana, a gestão pública urbana e as diferentes partes interessadas. Que partes interessadas? Empresas, público em geral, todos os atores, né, que vão estar envolvidos e que desenvolvem suas atividades e que coexistem no ambiente urbano. A União Europeia também apresenta algumas dimensões, algumas áreas que devem ser consideradas para se pensar e se desenvolver uma cidade inteligente. Dessas 6 dimensões, a gente tem, né, governança, economia, mobilidade, pessoas e vida, a gente chama atenção para a dimensão ambiental, né, que envolveria, ou que idealmente deve envolver iniciativas diversas, tais como essas que a gente apresenta aqui, né? O monitoramento inteligente de energia, monitoramento inteligente, o controle da poluição, prédios e outras infraestruturas verdes, né? Os famosos telhados verdes também entrariam aqui nesse contexto, planejamento urbano, levando em conta de uma forma um pouco mais intensa, um pouco mais presente a questão ambiental,
monitoramento de serviços urbanos em geral também. Há incluídos tanto a iluminação pública, quanto a gestão de recursos hídricos, de água de abastecimento e, lógico, a nossa gestão de resíduos. Tá? Então, iniciativas em gestão de resíduos fazem parte dessa dimensão ambiental que deve fazer parte, deve integrar o que se chama de cidade inteligente. E dentro das cidades inteligentes, ou das smart cities, é muito presente, é muito discutido o conceito de IoT, que é a sigla de Internet of Things, ou Internet das Coisas. Esse conceito envolve basicamente a intenção, né, de conectar quaisquer dispositivos ou objetos entre si, o que a gente chamaria de coisa a coisa, ou conectar um objeto ao usuário, que seria a interação, né, humano-coisa. Um humano, um eletrodoméstico, um humano, um carro e assim por diante, através da internet. Então, a ideia de possibilitar a interação, a comunicação entre esses dois elementos, tornaria possível, né, o monitoramento, o controle, a troca de informação de modo remoto, né, sem precisar de fios ou nada. E esses equipamentos que funcionariam nesse conceito, né, nesse ambiente, eles se tornariam capazes, né, de atuar ou com pouca ou nenhuma intervenção humana. Ou seja, eles seriam munidos de informações e em função de diferentes sensores e atuadores, eles seriam capazes de alguma forma, atuar, funcionar, entre aspas, entre muitas aspas, sozinhos. Né? Você teria essa atuação com pouca ou nenhuma intervenção humana e, de uma forma mais geral, né, a capacidade de tomarem decisões de forma mais rápida, de forma mais assertiva. Né? Isso traria, eventualmente, né, maior comunidade, mas também maior eficiência nas atividades humanas. Por que a gente está trazendo esse contexto em especial no nosso caso? Porque a gestão de resíduos pode se beneficiar e efetivamente se beneficia da aplicação de IoT. Então, se a gente considerar que a internet das coisas se baseia em uma combinação de 3 elementos, né, que a gente tem o hardware, que seria a parte visível, né, sensores, atuadores, chips, né, placas Arduino, etc. Software, que seria a parte invisível, né, que seriam os programas responsáveis por armazenar, por analisar dados. E as redes de comunicação, basicamente as redes de comunicação sem fio, as 3 mais populares que a gente está trazendo aqui, né, a Bluetooth, a comunicação sem fio, mas também a via infravermelho e, lógico, via internet via Wi-Fi, a gente pode pensar em uma série que a gente não consegue definir ainda a quantidade de aplicativos e de serviços que podem se tornar possíveis nos campos social, ambiental, industrial, dentro do contexto urbano. Nesse caso aqui em particular, agora a gente chega no ponto mais específico, né, como aplicar esse conceito de IoT à gestão de resíduos. Um exemplo que a gente traz aqui, que é objeto de algumas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, é exatamente você usar o conceito de IoT para monitorar um processo de compostagem de forma remota. Porque, como a gente falou, o processo de compostagem ele depende da manutenção de certas condições, de temperatura e umidade. Só que isso demanda que você esteja lá, né? Que você faça essas medições, essas avaliações de forma presencial. E hoje, imagine você trabalhar o dia inteiro fora da sua casa ou ficar alguns dias, né, fora e ter muito pouco tempo dentro da sua casa para realizar as atividades todas que você precisa. Né? Como é que você vai manter um processo de compostagem em casa? Então surgiu essa ideia, que vem sendo também tocada em outras pesquisas, de ter um sistema que monitore via sensores conectados a uma placa Arduino, a gente está apresentando ali, e envie esses resultados ou para um aplicativo de celular ou para uma plataforma em rede, em nuvem, né, que vá apresentando a cada 5, 10 minutos os valores. Né? Ou seja, se você tem esse acompanhamento mais frequente, isso permite que, se você verifique que o processo está acompanhando de forma razoavelmente tranquila, que você não precise se lembrar de mexer nele, né, de intervir nele naqueles dias, né, em particular. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente orientou numa pesquisa em nível de mestrado, que envolveu exatamente o monitoramento, né, de algumas baldes, né, no caso, nos quais se desenvolveu um processo de compostagem. Né? Os dados de temperatura e umidade eram recebidos por esses sensores, mandados para a placa Arduino, e de lá enviados para uma plataforma em nuvem. Plataforma em nuvem é de acesso bastante facilitado, e ela permite que a gente, acessando, né, essa página, a gente acompanhe
periodicamente, várias vezes por dia, como que está se comportando a temperatura e a umidade do nosso sistema. Bom, alternativamente, a gente poderia receber, por que não, isso a gente também está estudando, a possibilidade de receber dados, né, ou de você receber esses valores via um aplicativo de celular, bastante simples. Ou, eventualmente, de você receber um alerta, falar, olha, a temperatura caiu muito, a temperatura subiu muito, a umidade está alta. Né? É possível fazer isso, né, receber esse tipo de aviso para que a gente tenha essa ajuda, né, no monitoramento desse tipo de processo. Tá? Isso, assim, é uma pequena possibilidade dentre as muitas que a gente identifica exatamente para se ter uma gestão de resíduos, né, se beneficiando da utilização desses conceitos de internet das coisas. Tá? Então você teria uma gestão que a gente poderia chamar, em vez de uma gestão convencional, uma gestão inteligente de resíduos no que diz respeito ao acompanhamento do processo. Tá bom? Lógico, tem muitas outras formas, mas a gente, até pelo tempo da apresentação, vai se limitar a isso. Tá bom? Então, gente, só para conclusão, como é que a gente vê esse processo, especialmente no ambiente urbano? É muito interessante a gente passar a ver a compostagem, não só, ela tem essa certa ambiguidade, né? É reciclagem de matéria orgânica ou é um tratamento? Eu gosto muito dessa posição, né, da compostagem. Então, ela é um processo, gente, que permite não simplesmente a gestão de algo que a gente ia jogar fora, mas ela permite a valorização desses resíduos. Ou seja, em vez deles serem mandados para um lugar, se decomporem, gerarem gases de efeito estufa e lixiviado, elas podem se converter em composto, que vai ser aplicado em locais como a gente está vendo aqui, né? No meio de prédios ou meio de um condomínio, você tem uma horta comunitária, por que não? E você tem uma destinação muito mais interessante de resíduos para esse tipo de situação. Ou seja, você tem essa valorização de resíduos, você tem como resultado o composto e o biofertilizante que podem ser aplicados em áreas verdes urbanas. Ou seja, você tem uma circularidade maior do que simplesmente... Né, na verdade, você tem a circularidade em vez de ter a linearidade do processo utilizar, gerar resíduo, jogar fora. Né? Ou, melhor dizendo, dispor para aterro. Você tem a reintrodução desses resíduos já valorizados em um outro contexto. Né? Especialmente um contexto tão nobre quanto da produção de alimentos. Né? Então, nesse processo, ela também contribui para um uso, ou até um reuso, um reaproveitamento, ou mesmo uma ressignificação de um espaço urbano. Né? Áreas não utilizadas, ou terrenos baldios, ou áreas não ocupadas, digamos assim, ocupadas inadequadamente, posso dizer, poderiam ganhar esse novo significado como um ponto, né, de aproveitamento para geração de alimentos ou mesmo para manutenção de áreas verdes, que são cada vez mais esquecidas, né, nesses ambientes urbanos típicos em que nós existimos. Né? Então, ela também apresenta a compostagem, por fim, apresenta essas possibilidades em infraestruturas, para infraestruturas que a gente vai considerar no planejamento urbano. Né? Novas áreas verdes, hortas urbanas. Tá? Então, lógico, são visões rápidas que a gente apresenta aqui, mas acho que é interessante levarem aí todas essas possibilidades, essas perspectivas que a gente trouxe aqui na apresentação. Tá bom, gente? Então aqui tem algumas referências que nós citamos ao longo da apresentação, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, livros, né, do professor Kiel, de compostagem, a dissertação que a gente orientou exatamente sobre a aplicação do conceito de internet das coisas, né, em sistema de compostagem, alguns outros artigos e relatórios, né, que podem interessar quem queira procurar mais informações. Tá bom? Finalizamos aqui então. Muito obrigado pela atenção, por terem assistido a apresentação. Damos os dados aqui para contato e um link para o currículo Lattes, tá? Para a gente, quem tiver interesse, entrar em contato com a gente. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu desejo novamente um evento bem produtivo a vocês e fico à disposição para eventuais dúvidas e contatos. Tá bom? Um abraço e até a próxima.